Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho hoje a esta tribuna dizer que a luta de Laura Ferreira dos Santos e de João Ribeiro Santos não foi em vão e que nos honramos ao dar-lhe sequência também na Casa da Representação Democrática do Povo. Venho a esta tribuna dizer hoje que o empenhamento de gente valente, séria, humanista, como João Semedo, valeu a pena e que foi graças a homens e mulheres assim que o país se abriu à consideração de que os direitos não podem parar no limiar da morte. Senhoras e senhores deputados, o que cada um e cada uma de nós tem hoje que decidir é se deixa tolher pelo medo ou se assume a responsabilidade de adotar uma lei que, de maneira equilibrada, razoável, prudente, respeite a decisão de cada pessoa. O que cada um e cada uma de nós tem hoje que decidir é se escolhe a prepotência de impor a todos um modelo de fim de vida que é uma violência insuportável para muitos, ou a tolerância de não obrigar seja quem for e permitir ajudar a antecipar a morte àqueles para quem a continuação da vida em agonia se torna uma tortura. O que faremos hoje é, portanto, cada um e cada uma de nós, uma escolha sobre a liberdade de todos. O que cada um e cada uma de nós tem hoje que decidir é se escolhe aceitar que quem é rico possa ir à Suíça para cumprir a sua vontade de antecipar a morte, ou se dá condições a todos, ricos e pobres, para que essa vontade seja respeitada aqui, junto dos seus familiares e amigos. O que faremos hoje é também, cada uma e cada um de nós, uma escolha sobre a igualdade. O debate sobre a despenalização da morte assistida, sobre a dignidade de cada escolha e sobre a liberdade de cada pessoa, não é de agora. Vem de longe e foi particularmente intenso e participado nos últimos anos. Sabemos hoje, como sabe o país, que tomaremos esta decisão depois de mais de 2 anos daquilo que o Sr. Presidente da República classificou, e cito, como um debate muito participado por todos os quadrantes político-partidários, religiosos e sociais. Fim de citação. Associações, comunidades religiosas, autarquias, órgãos de comunicação social, partidos políticos assumiram este assunto como de grande importância social e organizaram debates em todo o país. Durante mais de 2 anos, eu próprio percorri o país de les a les, intervindo em debates sobre esta matéria, e também por isso sei que estamos hoje em condições de fazer escolhas serenas, rigorosas, sem qualquer dramatização e com toda a coragem. Senhoras e senhores deputados, este é o tempo de legislar. O que cada um de nós votará no fim deste debate são projetos que convergem no essencial e que têm um conteúdo muito preciso e não cenários inventados que não cabem nesse conteúdo. O conteúdo do projeto do Bloco de Esquerda é muito claro e resumo-o citando-o em 5 pontos fundamentais. Primeiro, ele define e regula as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, e em sofrimento duradouro e insuportável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, não é punível. O que significa que sempre que estas condições se não verifiquem, estaremos diante de um crime. Segundo, o pedido de antecipação da morte
apenas poderá dar origem a um procedimento clínico se for feito por pessoa maior e capaz de entender o sentido e o alcance do pedido, o que significa que não são atendíveis pedidos de menores ou de doentes mentais. Terceiro, a verificação da existência de lesão definitiva ou doença incurável e fatal e de sofrimento duradouro e insuportável é atestada por 2 médicos que têm a obrigação de prestar ao doente toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que o afeta, os tratamentos aplicáveis, viáveis, disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos e o respectivo prognóstico e assegurar que a decisão do doente é livre e não resulta de qualquer interferência ou coação externa e ilegítima. Quarto, é obrigatório o parecer de um especialista em psiquiatria, sempre que um dos 2 médicos tenha dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte, sendo o procedimento cancelado e dado por encerrado se tal dúvida vier a ser confirmada. E, finalmente, quinto, a decisão de levar o procedimento de antecipação da morte até ao fim é exclusivamente do doente e é revogável a todo o tempo. É isto que cada uma e cada um de nós votará daqui a pouco. Tudo mais que o medo de alguns e o preconceito de outros têm trazido para o debate não pode condicionar a nossa decisão livre e serena. Como aconteceu em tantos outros momentos de alargamento dos direitos, há quem nos queira agora desviar de uma decisão ponderada, ameaçando com o risco de um desvario social traduzido em outras leis que dizem-nos hão de vir. Mas o que esses arautos do medo e esses escultores da desconfiança não dizem é que os projetos que hoje votamos qualificam como crime todos os cenários de desvario que eles próprios e só eles antevêem. O que eles não dizem é que os mecanismos de controlo que o projeto do Bloco de Esquerda e os demais projetos consagram têm em vista precisamente impedir qualquer possibilidade de legitimar a antecipação da morte para situações diferentes das que a lei acolherá. Por outras palavras, não é sobre estas propostas que se pronunciam esses arautos do medo, pronunciam-se sobre outras que adivinham que virão. Palpita-lhes que essas que adivinham e que virão serão perversas e querem nos amarrar ao seu palpite e fazer do seu palpite o fundamento de uma estratégia criminal. Cabe a cada um e a cada uma de nós escolher entre o medo de um palpite e a responsabilidade da liberdade. Esses que em nome de um atávico medo da liberdade da decisão de cada um, nos querem tornar prisioneiros de uma vida biológica que espezinha a nossa vida biográfica, são muitas vezes os mesmos que criticam o projeto do Bloco de Esquerda e os demais projetos por supostamente não respeitarem a autonomia das pessoas e darem poder demais aos médicos. Estranha e terrível ironia esta, de quem, para manter o imperativo da sua visão particular do fim da vida no Código Penal, tanto repudia o acolhimento da autonomia de decisão, como repudia a regulação da expressão dessa mesma autonomia. Pelo nosso lado, o que propomos, senhoras e senhores deputados, é uma solução equilibrada, é uma solução responsável, que se respeite a possibilidade de antecipação da morte daqueles a quem a doença e o sofrimento privam da dignidade que sempre se exigiram e que se regule com rigor e com todas as garantias de controlo as condições em que essa possibilidade pode ter lugar. Senhoras e senhores deputados, este é o momento de darmos prevalência à liberdade sobre o medo. Este é o momento de darmos prevalência à tolerância sobre a prepotência. Fizemos escolhas assim no passado. E aos que então quiseram amedrontar o país com a sombra de supostos retrocessos civilizacionais, nós sempre respondemos com a demonstração prática de que não foram retrocessos, mas avanços. Aos que nos quiseram travar com o anúncio de rampas deslizantes
da indignidade, nós sempre respondemos com a demonstração de que a rampa da afirmação dos direitos e da dignidade é sempre ascendente. Este é o desafio que cada um de nós tem hoje diante de si. Saibamos dar-lhe a melhor resposta. E essa só pode ser a do respeito por todos, na tolerância sobre a escolha de cada um. Muito obrigado. Senhor Deputado José Manuel Pureza tem 2 pedidos de esclarecimento. Respondem com